Em um mundo obcecado por filtros e fachadas, o magnetismo mais poderoso vem do que ousamos não mostrar. E se a chave para se tornar verdadeiramente inesquecível não estiver na perfeição, mas na coragem de ser inabalavelmente real? Carl Jung, o mestre da psique humana, revelou uma verdade profunda. Não desejamos o que parece impecável. Somos atraídos pelo que parece autêntico. Os 7 traços paradoxais de uma pessoa inesquecível não são aqueles que a sociedade nos mandou perseguir. São aqueles que fomos ensinados a esconder, suprimir ou silenciar. Mas aqui está a reviravolta. O que você tem escondido pode ser exatamente o que o torna inesquecível. Gastamos tanto tempo polindo o exterior, nossa aparência, nossas palavras, nossa imagem, enquanto o verdadeiro poder está enterrado por baixo. Aquela força silenciosa, aquela calma inabalável, aquela capacidade de estar plenamente presente sem atuar. Não se trata de ser o mais barulhento na sala. Trata-se de ser aquele que as pessoas sentem, mesmo depois de você ter partido. E os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio não falava para impressionar, ele falava para se entender. Epicteto não buscava atenção, ele dominava seu mundo interior. E essa é a verdadeira demonstração de poder hoje, assumir sua verdade tão plenamente que você para de precisar da permissão de qualquer um para ser poderoso. Então, se você já se sentiu demais ou não o suficiente, como se as pessoas o ignorassem, não importa o quanto você se entrega, este vídeo vai mudar a narrativa. Vamos mergulhar em 7 segredos que tornam alguém inesquecível, não por estratégia, não por charme, mas por se enraizar tão profundamente em quem você é, que ninguém pode substituir sua presença. E se esse tipo de conteúdo fala algo real em você, se o desafia ou lhe traz paz, então há um favor simples e gratuito que pedirei. Basta tocar no botão de inscrição. É assim que continuamos a fazer este espaço crescer juntos, com verdade, com profundidade e sem filtros. Vamos lá. 1. Não seja uma versão filtrada. Sejamos sinceros, a maioria de nós está atuando sem nem perceber. Não no palco, não na frente de uma plateia, mas todos os dias, apenas tentando acompanhar. Editamos nossas emoções como editamos nossas fotos. Postamos sorrisos enquanto nossos corações estão cansados. Dizemos às pessoas que estamos bem, porque é mais fácil do que explicar o que realmente está acontecendo. Tornou-se uma segunda natureza. Mas aqui está o problema. Quando você atua por muito tempo, começa a esquecer quem realmente é por baixo da atuação. Você troca a autenticidade pela aprovação. E depois de um tempo, a aprovação para de ser o suficiente. Aristóteles disse uma vez: conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria. Mas como você realmente se conhece se passou anos se tornando quem o mundo mandou você ser? Isso não é apenas sobre mídias sociais, é sobre uma mentalidade. É sobre o modo como escondemos nossas opiniões em conversas ou amenizamos nosso entusiasmo para não parecer demais. É o modo como evitamos ocupar espaço porque, em algum momento, fomos ensinados que ser plenamente nós mesmos era arriscado, muito alto, muito diferente, muito inconveniente. Mas adivinha, cada pessoa que já mudou o mundo foi tudo isso. Carl Jung escreveu: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Não quem seus pais esperavam, não quem seu trabalho prefere, não a versão com a qual seus amigos se sentem mais confortáveis. Você, a versão crua, sem filtros, imperfeita, em evolução. É aí que reside o seu poder, não na imagem polida, mas na verdade por baixo dela. Todo o modelo psicológico de Jung foi construído em torno da individuação, o processo de integrar todas as partes de si mesmo, até as mais confusas, para se tornar inteiro. E sejamos realistas, a inteireza é muito mais cativante do que a perfeição. Pense nas pessoas que deixaram a impressão mais profunda em você. Foram aquelas que tinham tudo sob controle, ou aquelas que o fizeram sentir que estava tudo bem não ter? As pessoas que foram honestas, mesmo quando não era bonito, aquelas que riram sem hesitação e choraram sem desculpas.
Essas pessoas ficam conosco não porque eram impecáveis, mas porque eram reais. E, em um mundo afogado em falsidade, o real é revolucionário. Sócrates nos desafiou a examinar nossas vidas, não apenas a vivê-las no piloto automático. E parte desse exame significa perguntar as coisas difíceis, como: onde estou fingindo apenas para ser aceito? Se você ficar com esta pergunta por muito tempo, encontrarás rachaduras na sua identidade. Os pequenos lugares onde você trocou a verdade pelo conforto. Esses são os lugares que precisam da sua atenção, não do seu julgamento. Sua atenção, porque é aí que as máscaras vivem. E quando você as remove, começa a sentir algo selvagem e desconhecido. Liberdade. E aqui está a questão. Eles dirão que ser real é demais, que você é muito emocional, muito quieto, muito intenso, muito suave. Mas observe como cada versão de demais é apenas um código para difícil de controlar. E esse é o ponto. O filósofo estoico Epicteto ensinou que a liberdade não é sobre fazer o que você quiser, é sobre não ser possuído por nada fora de você. Quando você para de se curvar para se encaixar na zona de conforto de outra pessoa, você reivindica essa liberdade. Você se torna alguém que vive de dentro para fora, não o contrário. Platão falou da sombra na parede da caverna, uma falsa imagem que confundimos com a realidade. Quantos de nós ainda vivem nessa caverna, ainda confundindo a versão sombria de nós mesmos, aquela que achamos mais fácil de digerir, com a coisa real? Mas não há nada digerível sobre a autenticidade. Ela é ousada, ela é complexa, ela é desafiadora e sim, vale absolutamente a pena. Porque uma vez que você para de se esconder, algo incrível acontece. As pessoas que são feitas para você o encontram. Não as que toleram seu brilho, mas as que o refletem de volta. E as que não estão prontas para a sua verdade, elas se afastam silenciosamente, naturalmente, sem luta. Deixe-as ir, porque você nunca foi feito para ser uma versão diluída de si mesmo. Você foi feito para ser completo, plenamente expresso, em paz com suas contradições. Nem todo mundo vai entender, e tudo bem. Você não precisa de 100 fãs. Você precisa de um punhado de pessoas que o vejam, realmente o vejam, e o amem por isso, não apesar. Então, da próxima vez que você se encontrar agindo com cautela, usando uma máscara para fazer outra pessoa se sentir confortável, pare. Pergunte a si mesmo: eu sou eu? Ou é a versão de mim que eles aceitarão? Essa única pergunta pode mudar tudo, porque o autorrespeito não começa com limites, começa com honestidade. E a honestidade mais importante é a que você deve a si mesmo. No final, não somos lembrados por sermos gostados por todo mundo. Somos lembrados por sermos reais com os poucos que importavam. Deixe a sua presença ser algo que eles sintam, não apenas algo que eles vejam. Deixe a sua autenticidade falar mais alto que sua aparência. E deixe que a sua verdade seja o que o torna inesquecível. 3. Assuma suas falhas. Nos venderam a ilusão de que, para sermos amados, respeitados ou lembrados, temos que ser impecáveis. Que precisamos limpar cada aresta, apagar cada erro do passado e usar uma versão polida de nós mesmos como armadura. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe conta até que você esteja exausto tentando manter as aparências. A perfeição não conecta as pessoas. A dor conecta. A luta conecta. A humanidade conecta. Ninguém se conecta pela perfeição de sua vida. Eles se conectam pelos momentos em que você caiu e ainda assim escolheu se levantar. Aristóteles disse: conhecer a si mesmo é o início de toda sabedoria. Mas o verdadeiro autoconhecimento não vem de estudar seus pontos fortes. Ele vem de assumir suas sombras. De ser honesto sobre as partes de você que nem sempre estiveram sob controle. De olhar para suas falhas e dizer: isso é meu, e não me envergonho disso. Porque a vergonha só tem poder quando você tenta esconder. No momento em que você traz essas falhas para a luz, elas perdem o controle. E, nesse momento, você começa a recuperar seu poder. Carl Jung expressou isso da melhor forma. O que você resiste, persiste.
O que você aceita, transforma. Aquela parte de você que você tem escondido, aquela que você acha que o torna indigno de amor, estranho, muito emocional, muito complicado, essa pode ser, na verdade, o seu superpoder. A própria coisa que poderia distingui-lo, fazer alguém se sentir visto ou guiar outra pessoa para fora da sua escuridão. Mas se você a enterrar por medo, você rouba a si mesmo e ao mundo do que o torna único. Todos nós temos cicatrizes, emocionais, mentais, talvez até físicas. E a sociedade tenta nos vender disfarces há anos. Disfarce sua dor, seu passado, sua sensibilidade, sua história. Mas essas cicatrizes não são sinais de fraqueza, são provas de que você se curou. São provas de que você sentiu profundamente, lutou e não desistiu. Essa resiliência, essa capacidade de recuperação é o que o torna magnético. As pessoas não se lembram da pessoa que nunca se quebrou. Elas se lembram daquela que se quebrou, mas não desmoronou. Vamos trazer os estoicos por um segundo. Epicteto ensinava que não é o que acontece com você, mas como você responde que importa. Então, seus erros, suas falhas, não são quem você é, mas sua resposta a eles, isso é seu caráter. Essa é a sua identidade, essa é a sua história. E as histórias, a propósito, não movem as pessoas quando tudo dá certo. Elas movem as pessoas quando o protagonista enfrenta o fogo e continua, apesar de tudo. Sócrates disse: seja como você deseja aparecer. Não perfeito, não imaculado, apenas real. Porque as pessoas não estão procurando por ídolos, elas estão procurando por provas de que ser humano não as torna quebradas. E quando você se mostra, com todas as suas falhas, você se torna um espelho, um que reflete de volta para os outros o que é possível quando você para de tentar ser intocável e começa a ser honesto. Agora pense nisto. Qual é uma coisa que você tem escondido porque achou que o tornava menor? Um capítulo em sua história que você tem tido medo de compartilhar porque temia que as pessoas o vissem de forma diferente? E se, em vez de torná-lo fraco, essa parte de sua história realmente o tornar inesquecível? E se aquela coisa que você se envergonhava for, na verdade, exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para se sentir menos solitária? Platão acreditava que a verdade não era apenas algo externo, mas algo profundamente interno. E que verdade maior existe do que dizer: sim, eu lutei, sim, eu falhei, e sim, ainda estou aqui. Isso não é uma confissão, é uma declaração. É você se posicionando em sua plena humanidade e recusando-se a diminuir para o conforto de outra pessoa. Porque aqui está a questão. O mundo não precisa de outra personalidade filtrada, precisa de autenticidade. Precisa de pessoas que passaram por dificuldades e não deixaram que isso as tornasse frias. Precisa de pessoas que ainda se importam profundamente, mesmo que depois de serem feridas, que ainda se entregam plenamente, mesmo quando é assustador. Esse é o tipo de presença que fica com você. Essa é a energia que entra numa sala e faz as pessoas sentir alguma coisa. Você não precisa se desculpar pela versão antiga de você. Ela estava fazendo o melhor que podia com o que sabia. Você honra essa versão tornando-se alguém mais forte, mais sábio, não apagando-a, mas sim construindo sobre ela. O seu crescimento não é sobre esquecer de onde você veio, é sobre assumir isso tão plenamente que ninguém pode usar isso contra você. Então, se você tem falhas, bem-vindo ao clube. Você não está quebrado. Você apenas é real. E pessoas reais não precisam ser perfeitas. Elas precisam apenas ser honestas, resilientes e dispostas a aparecer, mesmo que não estejam completamente curadas. 4. Pare de precisar. Comece a escolher. Existe um desespero silencioso que muitos de nós carregamos sem sequer perceber. O desejo de ser escolhido, de ser visto, de ser validado. Começa cedo, certo? Somos treinados a levantar a mão e esperar para sermos chamados, a ser gentis, agradáveis e esperar que alguém nos note. Mas o que ninguém lhe diz é o seguinte: quanto mais você tenta ser escolhido, menos você sente que pertence, porque ser escolhido coloca todo o poder nas mãos de outra pessoa. Diz: preciso que você veja meu valor antes que eu possa acreditar nele sozinho. Isso não é poder, é buscar permissão disfarçada de amor.
Mas aqui está a mudança que transforma toda a sua realidade. Pare de esperar para ser escolhido. Comece a decidir quem tem acesso. Essa única mudança não é pequena, é revolucionária. Porque agora, em vez de se encolher para caber no mundo de outra pessoa, você está de pé no seu próprio mundo e perguntando: essa pessoa merece estar aqui? Não por arrogância, mas por alinhamento. O filósofo estoico Sêneca disse: enquanto viver, continue aprendendo a viver. E parte de aprender a viver é aprender a não implorar por pertencimento. Você não foi colocado aqui para fazer uma audição para a conexão. Você não é um produto tentando ganhar uma venda. Você é um ser humano, completo, falho, em crescimento. E as pessoas que são para você, elas não precisarão de convencimento. Elas sentirão sua energia e a reconhecerão não apenas como valiosa, mas como rara. Carl Jung acreditava que as pessoas projetam suas necessidades não atendidas e suas sombras nos outros. Então, se alguém faz você sentir que precisa se provar para ser digno de amor, talvez o que elas estão realmente mostrando é sua própria vazio, sua incapacidade de ver valor sem desempenho. Mas essa é a lição delas, não a sua de internalizar. Sua lição é esta: você é o escolhido, sua vida é o seu espaço, sua energia é a sua moeda, e nem todo mundo tem acesso ilimitado só porque pede. Pense em como seus relacionamentos seriam diferentes se, em vez de se perguntar, eles gostam de mim, você perguntasse, eles se alinham com a versão de mim que estou me tornando? Não a versão que precisa de aplausos, não a que se conforma, mas a versão que está ancorada, evoluindo e escolhendo a paz em vez do caos. De repente, o foco não está em como ser mais agradável, está em como viver de forma mais autêntica. E quando você vive desse lugar, algo selvagem acontece. As pessoas começam a respeitá-lo, não pelo que você faz por elas, mas por como você se porta. Platão disse uma vez: a medida de um homem é o que ele faz com o poder. E o poder pessoal, real, fundamentado, não performático, vem de ter padrões. De saber que amor, atenção e intimidade não são coisas que você persegue, são coisas que você acolhe quando vem do lugar certo. Você decide quem se aproxima e quem fica no portão, não para jogar, mas para proteger sua paz. E sejamos realistas, a paz é cara, você lutou por ela, não a dê de graça. Existe uma confiança que não precisa falar, uma presença que não precisa atuar. Quando você para de buscar aprovação, as pessoas sentem isso. Elas sentem seu autorrespeito, elas sentem seus limites. E algo dentro delas, consciente ou não, começa a pensar: essa pessoa é diferente, não quero perder isso. É isso que o torna inesquecível, não porque você era o mais barulhento, nem porque você era o mais complacente, mas porque você era inteiro e não distribuiu pedaços de si mesmo para todos que sorriram para você. Sócrates ensinou que o segredo da mudança é focar toda a sua energia não em lutar contra o velho, mas em construir o novo. Então construa esta versão de você, a que não se encolhe, a que não pede para ser escolhida, a que sabe que as pessoas certas nunca a farão questionar seu valor, e as erradas, deixe-as ir. Você não precisa da permissão delas para ser poderosa. Então, de agora em diante, não meça seu valor por quantas pessoas o querem. Meça-o por quanto urteiro você é consigo mesmo. Porque quando você aparece com esse tipo de energia, esse tipo de intencionalidade, as pessoas sentem. E mais importante, você sente. Você anda diferente. Você escolhe melhor. Você não precisa mais ser escolhido. Você já é. Por você. E isso muda tudo. 5. Ame a partir da plenitude. Existe um tipo de amor que parece pressão, um peso. O tipo que sussurra: não me deixe, preciso que você esteja bem. Não é mal intencionado, mas é pesado. É o tipo de amor que sufoca em vez de apoiar. E aqui está a razão. Quando você ama de um lugar de vazio, esse amor se torna uma transação, um apelo sutil pela sobrevivência emocional. Você não está realmente oferecendo amor, você está oferecendo necessidade. E esse tipo de amor, por mais sincero que seja, acaba exaurindo ambas as pessoas.
Carl Jung disse: a coisa mais aterrorizante é aceitar-se completamente. Mas é também onde o amor verdadeiro começa. Porque uma vez que você se aceita plenamente e sem condições, seu amor deixa de ser algo que você precisa para sobreviver e se torna algo que você escolhe dar. Você não está mais entregando seus pedaços quebrados e implorando para que o colhem de volta. Você está inteiro. E quando você está inteiro, seu amor se torna leve, torna-se paz. Ele eleva em vez de oprimir. Veja, as pessoas pensam que intensidade equivale a amor, que apego significa conexão. Mas a conexão real não é construída sobre o medo de perder alguém. É construída sobre a liberdade de escolhê-lo repetidamente, sem medo, sem dependência. E esse tipo de amor é raro. Porque não se trata de posse, trata-se de presença. Ele diz: estou aqui porque quero estar, não porque desmoronarei se não estiver. Os estoicos ensinavam que nossa paz nunca deveria estar à mercê de coisas que não podemos controlar. Epicteto nos lembrou: apenas os educados são livres. Neste caso, emocionalmente educados. Livres da necessidade de serem validados, de se sentirem dignos. Livres de dar amor apenas para recebê-lo de volta. Quando você fez o trabalho interno, quando preencheu seu próprio copo, você não persegue mais o amor. Você o irradia. E a radiância é inesquecível. Pense nisso. Quando alguém entra em uma sala com calma confiança, com uma alegria que não depende dos outros, você sente. É magnético, é ancorador, é curador. E as pessoas temem perder esse tipo de energia. Não porque ela alimenta o ego delas, mas porque ela desperta algo real, algo estável, algo sagrado. Você não obtém esse tipo de presença de alguém que está emocionalmente faminto. Você o obtém de alguém que sabe que já está completo e que tudo que compartilha é um presente, não um pedido de resgate. Sócrates disse uma vez: o amor mais ardente tem o fim mais frio. Esse é o tipo de amor nascido da obsessão, da carência, da tentativa de preencher um vazio através de outra pessoa. Mas quando seu amor começa da plenitude, quando ele flui de uma vida que você construiu, da paz que você conquistou, da alegria que você descobriu em seu silêncio, esse amor não se esgota. Ele evolui, ele respira. Ele não desmorona sob seu próprio peso, porque não está pedindo para ser salvo, está oferecendo uma mão para caminhar ao lado de alguém. É por isso que é tão importante encher seu próprio copo primeiro. Não depois, não quando alguém digno aparecer. Agora. Porque se seu copo estiver vazio, você esgotará cada conexão tentando saciar uma sede que só você pode satisfazer. Mas se seu copo estiver cheio, se você passou tempo se curando, amando-se, construindo seu senso de valor, você dará do seu transbordo, e as pessoas que merecem estar perto de você não tentarão beber de sua fonte. Elas serão nutridas pela abundância e a honrarão. Aristóteles acreditava que a forma mais elevada de amor, filia, não era romântica, mas a amizade virtuosa, um vínculo entre pessoas que buscam o bem umas nas outras e em si mesmas. Esse tipo de amor não se apega, não controla. Ele fortalece ambas as pessoas para se tornarem mais de quem realmente são. E você só chega lá sendo inteiro antes de chegar. Então, pergunte a si mesmo: estou dando amor de uma ferida ou da sabedoria? Estou oferecendo meu coração com medo ou com liberdade? Porque o amor nunca deve parecer uma tábua de salvação. Deve parecer luz. E a verdade é que você não precisa de alguém para completá-lo. Você precisa de alguém que complemente a inteireza que você já lutou tanto para conquistar. Essa é a energia que as pessoas temem perder. Essa é a presença que elas nunca encontrarão duas vezes. Então, cuide de si mesmo primeiro. Encha sua alma. Conheça seu valor. E então, quando você amar, que seja um reflexo da sua plenitude, não um pedido para ser preenchido. As pessoas certas não apenas ficarão, elas protegerão essa luz, porque saberão que estão na presença de algo raro, e você também saberá. A energia mais inesquecível que você jamais carregará é o silêncio conhecimento de que você é inteiro, sem precisar provar, atuar ou perseguir. Quando você escolhe si mesmo primeiro, as pessoas certas nunca pedirão que você se encolha. Elas se elevarão com você.